Hoje vamos com a pergunta de número 129, de O Livro dos Espíritos. Os anjos percorrem todos os graus da escala? Como estudamos nas perguntas anteriores a respeito deste assunto, hoje nós vamos continuar a falar sobre ele e sempre dizendo que temos aqui muita humildade em dizer que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, uma doutrina de aprendizado contínuo e, portanto, nós não temos conhecimento de tudo. Quem tem o conhecimento de tudo talvez não esteja na Terra, O planeta em evolução, então saber tudo às vezes não é a questão aqui. Mas vamos falar sobre o assunto. Esta pergunta nos remete à questão da existência dos anjos, conforme dissemos nas perguntas anteriores, porque quando se fala na existência de espíritos em evolução, perde-se aquela ilusão de seres com asas, alados, que estão voando sobre nós, observando os nossos acertos, os nossos erros, no sentido de aquela coisa mágica, aquela coisa parecendo coisas assim que nos remete a fantasias, Mas os espíritos protetores, eles são muito bem sólidos, no sentido de que eles realmente existem. E eles têm a missão de nos levar a entender melhor a vida e as questões que envolvem filosofia, o conhecimento, e talvez, de certa forma, eles intuem também a questão das descobertas e tudo aquilo que venha trazer mais conforto para a humanidade. Mas a gente sabe que nessa relação de humanidade com o mundo ao qual ela vive, há sempre algumas discrepâncias, como destruição da natureza, a formação de sentimentos ruins, de egoísmo, de orgulho, de inveja, sentimentos que levam os homens a se destruírem, no caso, através de guerras, e países ambiciosos querem invadir outros países que têm riquezas. Então tudo isso envolve a questão do progresso da humanidade. Os anjos, esses seres espirituais que nos protegem, por que eles não fazem nada? Onde é que eles estão? Como é que eles agem em nossa vida? Então, dizem os espíritos, na pergunta número 129, que os espíritos chamados anjos ou espíritos angélicos são aqueles que percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram mais depressa, outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, sabemos que o tempo é uma espécie de moeda, que é dada aos espíritos para que eles possam evoluir, para que eles possam crescer. Cada um vai utilizar do tempo da forma que lhe aprover e da forma que ele fizer as suas escolhas. Ele pode gastar mais tempo ou menos tempo na sua evolução. Mas os anjos, de toda forma, sem querermos entrar no detalhe de como foi a sua evolução, o espírito que evoluiu e se tornou anjo, como é que ele fez isso? É um caminho que foi percorrido, mas vamos deixar essa parte de lado e vamos saber aqui o que é um espírito superior, que tem a classificação de anjo, ou seja, um espírito já de coração puro, poder absoluto sobre a humanidade ainda em evolução, mas que não é Deus, que é um ser que está a serviço da espiritualidade superior. O que ele faz? Por que eles não interferem em determinados assuntos em nossa vida? Temos que entender que são seres que têm preocupações talvez muito mais difíceis de serem resolvidas do que as questões que nós temos no dia a dia. Mas desde que se denominam anjos, são pessoas ou seres espirituais que protegem aqueles que têm menos evolução, menos conhecimento. Então, os anjos nos levado a entender que eles abraçam aquelas pessoas, ou a todas as pessoas que estão aqui nas encarnações aqui na Terra, na evolução aqui na Terra, para que elas possam alçar voo em sua evolução de forma mais rápida, de mãos dadas com aqueles que sofrem, eles podem sair do sofrimento com mais facilidade.
Mas é algo muito complexo, porque tirar os espíritos do seu sofrimento é preciso que eles entendam que não podem cair novamente no erro. E por isso, muitas vezes, é permitido que os espíritos ou as pessoas passem pela fieira do sofrimento, da dificuldade. Porque é uma forma de os espíritos, né, trabalharem a educação dos homens, ou seja, Deus, né, trabalhar a educação dos homens por suas leis, onde nós temos que enfrentar as dificuldades do mundo. Mas lembrar que sempre estaremos protegidos, né, e abençoados por esses seres angelicais que chegaram lá à nossa frente, para então nos dar uma nova esperança sempre que nós caímos, para que a gente possa se levantar e seguir adiante. Então as doenças, as mortes de parentes, as guerras, todos os problemas que às vezes a gente pensa que é problema, né? Na verdade são fases de aprendizado de uma civilização dos espíritos. E os espíritos que já passaram por tudo isso, que já não se encontram mais enganjados em questões inferiores, agora se enganjam, né, ou se lançam à proteção daqueles que estão sofrendo e padecendo por dificuldade. Por que eu disse a questão de mortes de parentes? Porque muita gente entende que é o fim de tudo. E a partir dali desesperam, né, arrancam os cabelos e tal. Porque mesmo alguns que têm fé em Deus, quando morre alguém, eles se desesperam. Então, os nossos protetores estão aí do nosso lado para nos consolar, nos ajudar, nos dar guarida em nossas necessidades espirituais. Alguns espíritos, nesse caminho da evolução, para chegar à angelitude, gastaram um pouco mais de tempo, porque fizeram escolhas erradas. E a gente observa muitas pessoas, a gente mesmo, eu, você, observamos que às vezes a gente erra nas nossas decisões, em nossos caminhos, em nossas necessidades. Então isso atrasa a evolução do espírito. Para chegar à angelitude, daqui a alguns milhares de anos, ou talvez milhões, a gente não tem ideia de como é isso, é preciso chegar mais rápido, né? Para chegar mais rápido é preciso tomar as decisões corretas. Mas tudo faz parte de experiência. Quanto mais experiente é o espírito, mais rápido ele vai evoluir, ele vai crescer. Alô pessoal, esta é a pergunta do número 129. Gostaríamos então de contar com você para fazer a distribuição, né, desse vídeo e também poder contar com você aí nas inscrições. Então, nosso muito obrigado, que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Assim seja.